Olá, alunos e alunas do terceiro ano. Aqui quem fala é a professora Paula e agora é hora de correção. Correção de atividades do nosso livro de língua portuguesa. Abra um livro nas páginas 16 e 17. Na página 16, temos aqui um texto que vocês já leram e viram lá na página 17 as questões relacionadas, as perguntas relacionadas a este texto. Esta atividade começa fazendo um pedido, ela nos dá um comando. Ela informa o seguinte: comparando textos, ela está dizendo para nós compararmos textos. Quais serão? Vamos aprender a produzir um brinquedo que imita a técnica dos moinhos. O nome do texto é Catavento. Vocês se lembram de algum texto que lembra essa ideia do catavento ou a ideia do vento? Eu estou lembrando aqui, ó, do texto Vento no Moinho, porque aqui fala ó, técnica dos moinhos e aqui fala do vento. Então, foi o texto Vento no Moinho. Este é o texto sobre o catavento, título Catavento, materiais. Aqui tem alguns materiais: papel, palito, fita adesiva, tesoura, lápis, régua, alfinete, canudo. Para que será isso? Orientações de montagem. Esta expressão não está no livro de vocês, tá? Eu escrevi aqui. Por que a Paula escreveu aqui orientações de montagem? Observem. Nós temos aqui um passo a passo. 2, 3, 4. 4 etapas e em cada uma nós vamos observar que tem orientações, que tem comandos do que deve ser feito fazendo uso destes materiais. Com o lápis e a régua, desenhe linhas diagonais no papel. Outra orientação: peça um adulto para prender o alfinete no centro do X. Olha, será que tem a ver com estas imagens? Prenda o palito de madeira ao alfinete, colocando no espaço que sobrar entre o palito e o papel. Está pronto o catavento? Está pronto? Então, este texto, pelo que eu estou entendendo, com materiais e orientações de montagem, onde explica o que eu faço com os materiais, ele está me ensinando a produzir, a construir, a confeccionar um catavento. Então, se eu tenho um texto que me ensina, que me instrui, que me orienta na construção, na realização de algo, eu chamo esse texto de texto instrucional. No livro de vocês também não está escrito. Peço que vocês escrevam lá no alto, aqui ó, texto instrucional. Eu sublinhei. O que é sublinhar? Passar uma linha colorida, passar uma linha embaixo de uma palavra ou de um título. Fiz isso aqui para dar destaque ao título. Eu sublinhei a palavra materiais e escrevi orientações de montagem, fiz uma marcaçãozinha, vocês vão observar aqui em amarelo. Já na página 17, nós temos as atividades, as questões, a interpretação, a análise do texto. Nós temos 5 questões e é preciso ler os comandos. O que é o comando? É essa orientação que vem em cada número ou em cada letra sobre o que eu devo fazer. O texto da página anterior apresenta instruções de montagem de um brinquedo. Letra A. Por que ele recebe esse nome? Por que tem a ver isso? Instruções de montagem. É um texto instrucional. Ele instrui, ele orienta, porque ensina, instrui o leitor a montar algo. Quem é o leitor? Eu, cada um de vocês, quem ler, né? Qualquer pessoa que ler este texto, ele terá essas instruções de como montar algo. Neste caso, montar um brinquedo, que é o catavento. Letra B, ainda no número 1. Qual é o objetivo desse texto? Para que ele serve? Explicar ao leitor a importância de se fazer um catavento? Lá ensina a fazer, mas não fala da importância, se é ou não é importante. Vamos à última. Narrar a história de uma criança com seu catavento. Narrar é contar uma história. Está contando a história de uma criança com o seu brinquedo, que é o catavento? Não, lá nem fala de criança. Ou ensinar o leitor a confeccionar um catavento. Confeccionar é produzir, fazer.
Então, a resposta certa é essa: ensinar o leitor a confeccionar. O objetivo desse texto, o que é o objetivo? É para que esse texto serve. Então, neste caso, este texto, ele serve para ensinar o leitor, ensinar alguém a confeccionar um catavento. Esse texto é dividido em duas partes. Quais são elas? Lá na foto, vocês vão ver na foto e viram também, na parte anterior do vídeo, a primeira parte, materiais. Lá são descritos quais os materiais necessários para a confecção do catavento. Na segunda parte, eu dei o nome de orientações de montagem. Lá orienta como montar o catavento usando estes materiais. Então, aqui tem as orientações, o passo a passo. Então, primeira parte, materiais, segunda parte, orientações de montagem, que é o como fazer. Número 3, para que servem as fotos que acompanham esse texto? Vocês viram que lá na parte orientações de montagem, em cada etapa do 1 ao 4, tem fotos. Cada foto ajuda o leitor a entender o que está escrito. Como que eu posso montar? Como que eu faço para construir este catavento? Número 4. No texto catavento, há algumas palavras que expressam comandos, orientações, ordem, o que fazer. Isto é, sugere o modo como as ações devem ser feitas e realizadas. Vou dar exemplos de ações: comer, dormir, levantar, abraçar. Sublinhas no texto. Sublinhar o quê? As palavras que expressam comando. Sublinhar é passar esse traço colorido embaixo das palavras. Então, esta resposta é lá no texto. Vamos ao texto. Bom, vejam só. Temos aqui, na parte das orientações, algumas palavras que indicam comando. Desenhe linhas, desenhar linhas. Corte-as nas linhas, o comando de cortar, nessa direção da linha. Olha aqui a imagem, mostrando como cortar. Peça, pedir a um adulto para prender o alfinete no centro. Dobre as pontas intercaladamente. Olha aqui, dobra, fazer a dobra, Prendas, prender as pontas com fita adesiva. E por último, prenda novamente, só que agora é prender o palito de madeira ao alfinete. Então, estas palavras que sublinhamos lá no texto indicam ações. Nós estudaremos sobre estes tipos de palavras posteriormente, tá, crianças? Palavras que indicam a ideia de ação, do que fazer. Por último, número 5, vamos comparar os textos Vento no Moinho e Catavento? Para isso, responda as questões a seguir. Em qual destes há um trabalho com as palavras de modo a produzir rimas,